Olá, começa o Brasileirão. O Grêmio, aos 49 do segundo tempo, cedeu o empate para Macaca. E o Internacional começou como sempre começa, nunca com muita sorte no Brasileirão. Levou 3 ao natural lá no Paraná. Hoje à noite ainda tem jogo pela Liga Nacional. A LAF joga daqui a pouco em Jaraguá. E agora o papo do boleiro. Olá, pois daqui a pouco a LAF entra em quadra para mais uma partida pela Liga Nacional. Campeonato que a LAF está bombando, né? Já que a Série Ouro é um problema, a Liga Nacional está de vento em popa, Diogo. É verdade, Márcio. Até a LAF que vem de um empate aí pela Série Ouro, o Complexo Esportivo do Nevadas acabou tropeçou contra o Bento Futsal por 2-2, mas pela Liga Nacional é só alegria, né? Vem de vitória sobre o Corinthians, o então invicto Corinthians na temporada, e enfrenta outro compromisso complicado hoje à noite, o Jaraguá do técnico Lacerda, que teve passagem aqui pelo time lajadense, 2010, 2011, por aí nessas temporadas, acabou saindo para o futsal de Santa Catarina, na ocasião para o Florianópolis, e hoje está no Jaraguá, é o destaque dessa equipe do Jaraguá, que é uma equipe bastante forte, bastante entrosada, que atua bastante há alguns anos já junto, então a LAF tem um difícil compromisso, mas lembrando que assim como a Soeva fez o crime, vamos dizer assim, contra o Jaraguá lá, porque a LAF e a Soeva estão viajando junto, né, para o telespectador não entender, a Liga Nacional tem a questão do calendário, e isso aí a confederação é muito, vamos dizer, muito justa, né, as equipes parelhas de mesma região e tal, viajam juntas para confrontos semelhantes, então a Soeva venceu o Jaraguá e agora a LAF enfrenta o Jaraguá, então depois eles trocariam. Só que houve uma questão de falecimento de um dirigente e tal, de um político. Do governador do Santa Catarina, Luiz Henrique. Isso, daí o jogo contra a Soeva e Crona acabou sendo cancelado, mas isso ainda não teria afetado o jogo da LAF na próxima quarta-feira contra a equipe lá de Joinville, então a gente vai ficar no aguardo aí se esse luto vai permanecer ou não. O certo é que essa noite o jogo está confirmado contra o Jaraguá, lá em Jaraguá do Sul, equipe bastante forte, lá vai ter um difícil compromisso, mas a gente segue apostando na qualidade do elenco aí, que já mostrou contra o Brasil Quirim, contra Corinthians, fazendo bons espetáculos, mas agora é uma curiosidade como a LAF vai se comportar jogando fora de casa, né? E a Soeva, que com o resultado do fim de semana tá lá no topo da classificação. A Soeva aí tá beliscando ali a ponta, né? Uma equipe que tem mantido uma regularidade, deixou a liderança escapar na última rodada com um empate com o São José em casa e agora foi buscar os pontos perdidos lá fora. Bueno. Nós torcemos então pela LAF daqui a pouco, às 8h15 da noite, isso lá aí, em Jaraguá do Sul. Isso aí, 20h15 para o torcedor ficar ligadinho no rádio, né? A Rádio Independente, nossa parceira aí, vai estar transmitindo o jogo, mandou a equipe para lá. O outro jogo é na quarta-feira também pela Liga, também fora de casa. Você está acostumado a LAF jogando em casa, agora... agora sequência de 2 jogos fora em Santa Catarina. É isso aí. Bom, começou no fim de semana o Campeonato Brasileiro. E o campeonato poderia começar de forma diferente, mas para gremistas e colorados não há motivo para festejar. Os gremistas até com empatezinho, no fim das contas, saiu um bom resultado. Mas começou mal, né? 2 jogos, 1 ponto. Né? Isso aí é aproveitamento de rebaixamento, né? Começou no domingo pela manhã, nesse horário atípico aí que a CBF está fazendo o teste. O Grêmio levou suas mamães lá para a Arena em Porto Alegre e acabou sofrendo um empate aos 49. O Filipão pediu o fim do jogo já. O Heber Roberto Lopes deixou seguir, a Ponte acabou empatando o jogo já nos acréscimos. Empate amargo para o Grêmio, que teve aí o Yuri Mamute como grande destaque, fazendo 2 gols. Se afirmando, se o Brian Rodrigues tem uma dificuldade tremenda de botar a bola na rede, né? Que veio jogar como zagueiro, inclusive. O Yuri Mamute não, está mostrando um avanço assim até dele mesmo com o Yuri Mamute, que a gente acabou conhecendo lá, até que vinha menino aqui jogar contra o Lajadense, contra os juniores aqui, um jogador de muita qualidade, de imposição física e tem dado resultado na frente do ataque gremista. Até era um questionamento por que o Yuri Mamute não era titular, pelo que vinha apresentando nos momentos que ingressava nas partidas onde era reserva, mas o Yuri Mamute foi titular, o Brian ficou no banco, sequer entrou, fez 2 gols e por pouco não deu a vitória ao Grêmio aí, acabou sendo um empate já aos 49. O Grêmio sai com 1 ponto aí. A impressão que dá quando o técnico insiste em não colocar um cara tipo o Mamute assim
no lugar de um Brian Rodrigues, é que o Mamute não aguentaria o jogo inteiro, mas agora jogou, aguentou, marcou e tal. Não, o Mamute é um menino, né? Querendo ou não, ele... É uma tentativa de achar uma explicação, né? Tentativa de achar uma explicação. Porque, né? É verdade. Pô, tu tem um cara bom, no lugar de um cara que tá mais ou menos, não tá em uma boa fase. Por que não coloca? O Abel Braga fez isso uma vez com o Alexandre Pato, né? Michel, titular, Alexandre Pato no banco. Essas coisas acontecem no futebol, Essas coisas acontecem no futebol, assim. Então, realmente, o Yuri Mamute deu uma resposta muito positiva, iniciando a partida, fez 2 gols, um jogo nível acima de Campeonato Gaúcho que a gente estava acostumado, Campeonato Brasileiro com uma equipe emergente da Ponte Preta, muito bem orientado pelo Guto, o Guto Campos, que foi Guto, errei o nome do homem, tia. Tá lá. Guto Ferreira, Guto Campos, vamos ao nosso canoísta aqui de Estrela, tio. Que é isso? Guto Ferreira, que teve passagem. O esporte é quase igual. É quase igual, erramos só o sobrenome. Coisa feia. O Guto Ferreira, que teve passagem pelo Inter, então, foi o treinador das bases aqui, um técnico muita carisma e muita concentração, tem conseguido bons resultados pela equipe que tem passado e agora fazendo um bom trabalho lá. Já tinha feito um campeonato paulista bastante significativo, acabou sendo eliminado pelo apito, né, Marçoso, contra o Corinthians. E agora espera uma sequência com o Campeonato Brasileiro. Ponte Preta, bom time, é para se apostar, e quem apostar em rebaixamento para Macaca, eu acho que vai ter que ficar, é uma equipe que vai ficar pelo meio de tabela. Bom, que beleza. Falando agora das categorias de base, lembrei-me da seleção brasileira, não tem nada a ver, mas enfim, seleção brasileira olímpica, que o Galo caiu, o Galo parou de cantar e quem entra é o Dunga. O Dunga tem tanta moral, quer dizer, essas vitórias últimas são muito bonitas, mas nada vale, né? É verdade, o que dá para se tirar disso aí é que existe uma diferença. A seleção que o Dunga administra ali, com a seleção principal, com nomes como Neymar, Davi Luiz, são estrelas do futebol mundial, e o Dunga passa a administrar uma seleção de garotos que o Galo estava muito mais afinado com eles do que a chegada do Dunga. Claro, é uma mudança técnica, só que é uma mudança em cima do laço, né? O Mundial da categoria está aí, inclusive com a presença do próprio Yuri Mamute, que é um jogador que já viajou hoje ainda para se juntar ao restante do grupo. Mas claro, é uma situação a analisar. O Galo foi ele inclusive que fez a convocação dos meninos, né? O Dunga não fazia parte ainda dessa nova política da CBF, então de a gente se esperar assim. Claro, o Dunga vai contar com o aporte da comissão técnica que ficou, né? Que era junto com o Galo ali, que alguns integrantes acabaram ficando. Então o Dunga vai ter que se basear nas informações desses integrantes para, quem sabe, montar o time aí para não fazer fiasco no Mundial, né? Certo, não é um cara bobo, lógico, mas também parece que é salvador da pátria. Na verdade, achei foi uma medida bem desesperada. Não tem ainda, né? Uma medida desesperada pela CBF aí, podia juntar ou esperar o Mundial, ou que fizesse isso antes, a demissão do Galo. A demissão do Galo está sendo anunciada aí faz 3 meses, né? Que tivesse feito antes e desse dado um tempo a mais para um novo treinador, que não fosse o Dunga, que fosse um outro profissional que tivesse o tempo de conhecer o grupo, de chamar os meninos que ele achava adequado, mas não, ficaram tudo a cargo do Galo. Ele fez a convocação e agora assume o Dunga. Vamos ver o que dá. Desesperados ficaram os quase 2.000 colorados que estiveram lá na Arena da Baixada para ver Atlético Paranaense Internacional, e o Atlético empacotou o Internacional. 3-0. E Valt, né? Valt. Fala do Valtinho. Centroavante igual Walter. Paulo Baier. Fala do velhinho. É verdade. O Walter fez chover ontem na Baixada. O Inter foi naquela questão que já viu, o Atlético havia sido eliminado pelo Tupi na Copa do Brasil, quase rebaixado no Campeonato Paranaense. Foi de sangue doce, recheado de reserva e gente sem ritmo. Tomou 3, né? Partida típica do Paulão. Como jogou pouco o Paulão, gol contra, recuada errada, rosca, fez de tudo o Paulão, foi espetáculo, show de horrores, né? Certo é que o Inter realmente não vai utilizar essa mesma política que vinha adotando no Gauchão, de time praticamente reserva em alguns jogos, de time misto, time titular, visando Libertadores. Certo que o Diego Aguirre viu que essa prova não vai dar pro Brasileirão, né? Precisa de um time mais qualificado aí para caminhar o restante das rodadas aí, porque ainda que tenha a Libertadores pelo caminho, o Inter joga quarta-feira agora com o Atlético Mineiro, jogo de volta das oitavas, o Brasileirão não pode ser deixado de lado, até porque é uma competição que internamente, até publicamente, o Inter fala que é o que ele quer no ano, né? Prioridade.
Exatamente, é um título que o Inter não conquista desde 79 e a torcida almeja bastante esse troféu aí que não veio na geração de Vitório Pires, Fernando Carvalho, de D'Alessandro, de Fernandão, não veio nada. Então o Inter almeja o Campeonato Brasileiro e, claro, uma arrancada negativa dessa forma faz com que o Inter passe o próximo jogo já contra o Avaí em casa, tem um time mais reforçado. Né? Mas claro, vamos aguardar como é que vai ser a Libertadores aí, tem jogo decisivo na quarta-feira, mas o certo é que lá no Paraná algumas peças aí até causam preocupação já. Digo dois nomes, Vitinho e Anderson. Esses dois jogadores não aprovam com o time misto, com o time titular, contra o São Paulo do Rio Grande, contra o Atlético Paranaense. Eles não conseguem jogar. Essa é uma preocupação que a direção tem e vai passar a monitorar mais de perto esses dois atletas. Não adianta falar que é só o início, porque depois chega no fim do campeonato, nós vamos lembrar como falávamos no ano Exatamente, passado. porque esses pontos agora são os mesmos pontos da 38ª rodada. Entendeu? Então não adianta mas lá eu recupero. Não recupera. Isso que foi. Só tem mais 37 agora. Né? Então o Inter se baseou numa questão, vamos dizer assim, de lendária do Atlético Paranaense, como é que a forma que ele já vinha atuando, se propôs a um time totalmente desentrosado, sem ritmo de jogo, acabou pagando o pato. É isso aí. Bom, além do Grêmio, que no meio da semana agora pega o CRB pela Copa do Brasil, primeiro jogo do Grêmio e CRB, né? Lá em Alagoas, isso aí, quarta-feira. Curti então uma praia. Bonito demais aquilo lá. Bom, o Grêmio pega então o CRB no meio da semana. O Internacional, o Diogo já falou, pega o Atlético Mineiro no segundo jogo da Copa Libertadores da América aqui no Beira-Rio. Isso aí. No fim de semana nós tivemos outros jogos da Série A e B. Começou as duas principais divisões do futebol brasileiro aí. Vamos começar pela Série B, que teve rodada na sexta-feira ainda, e o seu complemento no sábado. No sábado, a vitória do Sampaio Corrêa, surpreendendo Vitória lá na Bahia por 2-0. O Macaé fez 2-0 no Santa Cruz. O América Mineiro ficou 1-1 com o Bahia. O Náutico fez 1-0 no Luverdense, não é novidade alguma, né? Mas foi fora. Foi lá em Náutico. Lá em Náutico. O Paysandu perdeu em casa pro Botafogo por 1-0 e o CRB fez 2-0 no Bragantino. Equipe que eliminou o Lajadense na Copa do Brasil. Bom, voltando à Série A, a primeira rodada começou no sábado, então. Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram no 2-2, Chapecoense fez 2-1 no Curitiba e o Fluminense vitória magra sobre o Joinville no Maracanã por 1-0. No domingo então, às 11 horas da manhã, o Grêmio empatou em 3-3 com a Ponte, o São Paulo fez 2-1 no Flamengo, o Cruzeiro perdeu pro Corinthians por 1-0, o jogo foi lá no Pantanal, se eu não me engano, né? Lá no meio do Jacaré. O Atlético Paranaense então fez 3-0 no Inter, o Sport, líder da competição, fez 4-1 no Figueirense, o Vasco e Goiás ficaram no 0-0 e o Avaí ficou no 1-1 com o Santos. Jogo bom que percebesse que se o Lajadense tivesse passado pelo Bragantino, ia ter pego o tal do CRB. Se tivesse passado pelo CRB, seria o adversário do Grêmio hoje. Não, o caminho na Copa do Brasil seria o Bragantino e depois pegou o Criciúma. Teve outro antes? E aí o Criciúma já está na próxima fase esperando o CRB e Grêmio. Isso aí. O Criciúma atropelou o Bragantino no primeiro jogo lá, fez 3-0 lá em interior de São Paulo, nem precisou jogar outro jogo lá em Santa Catarina. Empacotou. Isso aí. Misturei os campeonatos. Lógico, né? Nem tem nada a ver. Não tem nada a ver, só fizemos um gancho. Mas a outra coisa que eu ia falar, aprovou às 11 horas, não? Pois é, alguns dizem que aprovou, outros não. A procura de ingresso durante a semana foi bem pouca. Os torcedores que foram lá, quase 14 mil pessoas teve na arena, né? Foi mais ingresso de última hora lá, mas claro, era uma condição especial, era um feriado, né? Era questão do Dia das Mães, muita gente acabou viajando e fora. Vamos aguardar como é que vai ser. O jogo também não era um jogo muito chamativo, né? Vamos aguardar como é que vai ser o restante dessas experiências da CBF aí, se os outros estados vão abraçar, porque agora a gente tem o Inter também no dia 7, enfrentando o Curitiba nesse mesmo horário. Também não é um jogo, mas é um jogo Inter e Coxa, né? Não, tu não quer um Inter e Corinthians, um Grêmio Fluminense nesse horário, né? Não, 12 da manhã, no horário 9. Isso aí, quero ver da TV. Nós voltamos amanhã para falar aí já do resultado do jogo da LAF, dos jogos de Grêmio e CRB, Internacional e Atlético Mineiro. CRB, Grêmio, Internacional e Atlético Mineiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. E depois do Redação Informativa. Até mais. Até logo.